Capítulo 22 de Gênesis, ele tem assim a sua expressão máxima da revelação de Deus a Abraão e da confiança de Abraão em Deus. Ele é o ponto alto. Nós precisamos saber que evangelho é quando Deus faz e religião é quando nós fazemos. E esse é exatamente um capítulo que fala do que Deus fez na vida de Abraão. Este filho, Isaque, é exatamente a figura da ação de Deus. Porque tanto Isaque, tanto Abraão quanto Sara estavam impossibilitados de gerar um filho. Sara, porque era estéril. Abraão, porque era impotente. A esterilidade de Sara e a impotência de Abraão fazem com que Isaque seja um dom, um presente, uma dádiva. E um dos princípios básicos da palavra de Deus é que as dádivas, os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não dá uma coisa para depois tomá-la. A salvação, por exemplo, ela é um dom, porque pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ela é uma dádiva. E sendo uma dádiva de Deus, Deus não dá e toma. Lá no livro de Romanos, capítulo 11, verso 29, ele diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, são irrevogáveis. Quando Deus dá, Ele não toma. Uma pessoa que é salva, ela pode ter certeza que ela é salva. Que ela não foi salva e nem será salva, mas que ela é salva e que jamais Deus vai tirar isso dela. E por que Deus pede: dá-me o teu filho? Abraão entendeu perfeitamente que se tratava de uma prova. Porque fé sem prova não tem aprovação, não pode ser aprovada. Se você ganha uma fé de Deus, porque a fé também ela é um dom de Deus, né? Quando ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus, é a fé. Nenhum de nós aqui nasceu portando fé. Nós somos uma raça de incrédulos. A raça adâmica, ela se caracteriza pela incredulidade. E a fé é um dom de Deus, é uma dádiva divina. E quando Deus nos dá a fé, Ele não toma.
Agora, nós precisamos exercitá-la. Nós precisamos desenvolver a fé que nos foi dada. Por isso, todas as vezes que alguém recebe fé, recebe provação junto. É impossível você receber fé e não ser testado. E quando a gente reprova? Ele dá outra prova. Ele começa tudo de novo. Recuperação. E aí você fica igual esses alunos que vão fazendo concurso, né? Eu vi uma pessoa que já tinha feito mais de 30 concursos. E ele está tentando. O fato é que Deus não aprova sem prova. Mas o fato ele não me prova que eu reprovo. Se você reprovar, ele vai fazer. Ele não desiste. Até que você desista da sua estupidez. Mas eu sou tão estúpida que não consigo desistir dele. Pois é, mas ele é tão sábio que ele não desiste de fazer com que você perceba a sua estupidez. Porque a nossa resistência está exatamente porque nós não sabemos lançar sobre o Senhor e ficamos querendo o controle. Nós queremos ser o copiloto e trancamos lá dentro da cabine e nos matamos porque somos estúpidos. Mas Deus vai nos provar. Com toda certeza. Então a palavra de Deus diz: depois destas coisas, o verso 1 de Gênesis 22, pois Deus Abraão aprova. Ele disse: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Eu quero mais hoje tratar sobre essa questão, a prova. Como um dom da graça de Deus, a fé precisa ser provada. Nós vamos olhar um pouquinho o texto de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Os versos 2 até 4. Pai, eu quero rogar ao Senhor que tu fales conosco pela tua palavra, que tu nos edifiques pelo teu Espírito Santo, que tu operes naqueles a quem tu queres operar, para que em tudo o teu Filho Jesus seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus é que eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, Tiago está escrevendo a sua carta e começa dizendo, Tiago 1, né? Tiago, servo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tiago está pregando especialmente para os judeus. Se você entender, as 12 tribos, elas já tinham desaparecido. No ano 720 a.C., Senaqueribe atacou o norte, que era Israel, onde estavam as 10 tribos, e essas tribos, elas se espalharam pelo mundo. Nós temos caminhos das tribos, das 10 tribos, indo para a Turquia, para a Índia, para a Etiópia, e 700 anos antes de Cristo. Fazendo um corredor para a Espanha,
espalhando-se pelo norte, naquelas regiões da Crimeia. Nós temos ali registros hoje que são feitos através do DNA, dos ossos dos cemitérios judeus, até na China, judeus chineses. O Bill Gates, que é um investidor profundo nesse campo da história do povo de Israel, ele já investiu bilhões de dólares no instituto dele. São os caçadores de vestígio de Israel. Então eles haviam se espalhado. Depois, esse assunto aqui a gente não tem muita certeza se a carta de Tiago foi escrita antes do ano 70, mas possivelmente então os judeus ainda estariam naquela região, aí Judá. Mas já tinha muita gente de Judá que tinha se espalhado também no tempo de Babilônia. Quando eles retornaram, muitos não retornaram. Só retornaram 70 mil para Israel. E muita daquela gente se espalhou pelo mundo afora. Por isso que ele está escrevendo aos judeus para que eles conhecessem Cristo. E ele diz, e muitos deles que já haviam crido, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, pela diáspora, saudações. Meus irmãos, aí ele começa falando especialmente aos judeus cristãos, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Sei que tem algumas versões aí que usam a palavra tentação. Não sei se há alguma aí que usa a palavra tentação. Mas o sentido aqui não é propriamente tentação, ainda que a palavra peirasmos no grego ela dê as duas opções, a tentação e a provação. Mas não creio, pelo contexto, que se trate de tentação. Tentação é uma coisa mais satânica e provação é uma coisa mais divina. As provações têm um cabedal diferente da tentação. E tende por motivo de quê? Toda alegria. Por que esta alegria? Porque a provação ela tem uma finalidade. A finalidade da provação é nos reabastecer e fortalecer a nossa fé. Se você não é provado, lamentavelmente você vai ficar sem exercitar os seus músculos espirituais. A pessoa que não faz exercício, ela vai ficando raquítica, vai ficando tenra, hein? Atrofia. Por isso a questão básica que Tiago está dizendo tem um motivo de alegria ou passar, não por algumas, mas ele diz várias provações. Existem algumas louças que, para serem usadas, elas vão em vários tipos de forno.
Primeiro ela vai ser queimada num forno para ver a textura, depois pinta, aí depois passa o ouro, tem de novo outro forno, e até quando ela sai no último, depois de várias, aquela louça é especial. Sofrimento? Hein? Sofrimento, pastor? Sofrimento é didático. Sofrimento é mestre. Jesus também sofreu. Sofreu, e a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu não posso, eu não sou sádico, não sou um sadomasoquista que quero sofrer para não. Mas toda vez que vem um sofrimento, no princípio eu olho para ele e dou uma olhada de soslaio, depois eu disse: vinde bendito. Porque se Deus permitiu você chegar aqui, é porque tu tens alguma coisa para exercer na minha vida. Eu não estou pedindo sofrimento, não estou fazendo oração, vem sofrimento. Se eu puder mantê-lo lá fora, eu vou fechar a porta para ele. Mas se ele entrar, eu não vou escorraçá-lo. Porque esse sofrimento tem um propósito, tem uma didática para nos ensinar, tem alguma coisa. E o que eu acho impressionante é o que o Tiago está dizendo, tende por motivo, de toda alegria, não é de alguma alegria. Comece a fazer festa na provação. Comece a louvar. A gente percebe a baba do sofredor, o bafo, ele tem escorrendo aqui pelo canto da boca uma murmuração, uma vitimização, uma espécie de eu sou o centro do universo, estou neste tablado aqui e olha o que está acontecendo comigo não é justo. Mas o mesmo sofredor, há uma outra gama, do mesmo que aquilo que Santo Agostinho disse, que o sol que endurece o barro, ele amolece a cera. É o mesmo sol. Quando nós temos a natureza apenas de barro, quando o sol bate em cima, nós ficamos duros, o sofrimento nos endurece, a gente fica humus, e fica rústico, fica duro, fica seco. Mas quando por alguma razão Deus nos transforma e a gente se torna cera, quando o sol bate em riba, ele amolece. E é o mesmo sofrimento. E tem um sofrimento que leva o sujeito a ficar gemendo, sofrendo. Porque eu estou no centro. E o outro, o sofrimento é um pedagogo. É uma didática. E nós entramos para o coral dos canários. O Maurício Domingo fez referência a uma pregação que Deus nos deu há muito tempo atrás, que é de sapo a canário. E o menino disse assim, olha, começaram a pedir, tem uma enxurrada, mais de 50 pedidos dessa mensagem, que é os que coacham e os que
trilam, pipilam. Os que coacham vivem na lama, reclamando, murmurando, criticando, as coisas não dão certo. Eu estou aqui sofrendo, você está vendo o que foi que aconteceu. E o mesmo sofrimento pode chegar num e ele diz assim: olha, bendito seja Deus que permitiu que isso acontecesse na minha vida. Tem sido difícil, mas tem sido muito oportuno para eu crescer na dimensão da confiança e da dependência de Deus. E você, pelo sotaque e pelo bafo, você vê aquele que tem estômago de urubu, que está comendo só coisa podre, e aquele que tem papo de canário e que louva a Deus pela sua excelência. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Na provação Deus está muito presente, socorro bem presente na angústia. Ele está nos treinando. Foi o que aconteceu com o Jó, né? O Jó teve a provação. Mas o Jó, Deus tinha uma outra finalidade ali, também, muito caso é nosso, que é remover a nossa autoconfiança. O sofrimento de Jó é um sofrimento pedagógico e é um sofrimento muito rico, porque Deus estava removendo de Jó aquilo que o fazia extremamente soberbo. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Pô! Prêmio Nobel, hein? Seguro. E muitas vezes o Senhor vai permitir essas coisas, ou Ele mesmo vai trazer, né? Como foi o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve uma revelação que eu acho, não sei, nenhum outro cristão, nenhuma outra pessoa teve a condição que ele teve. Ele disse: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não são lícitas de serem contadas aos homens. Imagina que cara é este, rapaz? Foi até o terceiro céu, saiu do céu da atmosfera, saiu do céu das estrelas e foi para o céu da majestade do trono de Deus e ouviu coisas inefáveis. E agora, para que eu não me exaltasse com a grandeza das revelações, foi-me posto um mensageiro de Satanás, um espinho na carne. Foi-me posto. Quem o pôs? Satanás não ia pôr, porque a coisa que Satanás mais quer é que você e eu nos exaltemos, nos orgulhemos, nos envaideçamos. Mas foi-me posto uma farpa, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que eu não me exaltasse. Eu não tenho dúvida de que aquele espinho na carne de Paulo foi bendito projeto de Deus para o esvaziar. Tal forma que ele tenha dito assim: olha, minha gente, eu não me gloriarei em outra coisa a não ser nesses sofrimentos, nas tribulações, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Esse chama-se o paradoxo da onipotência. Porque uma pessoa totalmente dependente do totalmente poderoso é totalmente onipotente. Lógico. Absolutamente lógico. Se você
não pode nada e depende totalmente daquele que pode tudo, você está podendo tudo no poder dele. Porque você tem certeza que vai fazer a coisa certa. E você vai depender tudo dele. Agora, para chegar a este ponto, Deus precisa nos quebrantar, porque nós somos barro duro, cheio de muque. Eu posso. Fazer nossa parte. Nós temos que fazer. Quando Paulo disse assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, todo mundo gosta desse versículo. Mas ele diz assim, eu sei ser humilhado e sei também ser honrado. Porque em todas essas coisas eu aprendi. E a gente só quer saber ser exaltado. Então, olha só, Deus me abençoou. E quando Deus me quebra? E é por isso que eu estou dizendo, minha filha, machadão tá batendo aí na cabeça da estúpida até... Além do machado, é inchado. Eu vi aí que foi a foice. Não foi nem inchado. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por quê? Sabendo que a provação da vossa fé precisa de confirmação, precisa ser realizada. Uma vez confirmada, uma vez provada, vai produzir o quê? Perseverança. Perseverança. A senhora chegou e disse, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim para Deus fortalecer a minha fé. Ele disse, tá bom, minha irmã. Então ele começou a orar, Senhor, Pai de misericórdia, põe a tribulação na vida dessa irmã. E ela esbarrou aqui. Pastor, por favor, eu pedi para o senhor fortalecer a minha fé. Ela disse, mas não tem outro jeito, né? Para fortalecer a sua fé tem que vir tribulação. Sem tribulação não tem fortalecimento da fé. Diz que um agricultor chegou para Deus e disse assim, o senhor, não é justo o que o senhor faz. O senhor manda chuva na hora que não precisa, manda o sol quando nós não precisamos dele, e a nossa agricultura não funciona direito. Quando a gente precisa de sol, o senhor manda chuva, quando precisa de chuva, o senhor manda sol, e o senhor não está certo. Deus disse, tá bom, você está achando que a minha economia no céu não tá boa? Eu te dou a capacidade de administrar as chuvas e o sol, e você pode fazer. E ele então preparou a terra e disse, Senhor, manda chuva. E aí veio chuva, molhou, e ele plantou. Ele manda sol, aí veio o sol. Aí daqui a pouco manda chuva, e veio chuva. E manda sol, e veio sol. E manda chuva, e veio chuva. E a planta cresceu e toda. Aí quando chegou no final, não deu um grão. Aí ele, o milharal todo lá, bonecou e não deu um grão. Tudo. Ele disse, Senhor, onde eu errei? Ele disse, você só pediu sol e chuva. Tinha que pedir vento.
O vento é que faz a planta ficar forte e poder fazer a produtividade. Sem o vento não há polinização. Sem o vento a planta fica fraca, não sustenta os grãos. Tinha que pedir vento. Ah, Senhor. Pois é, você não sabe, Senhor sou eu. A gente quer fazer do jeito da gente, mas olha, queridos, as tribulações, os vendavais são importantes para as florestas. São eles, estes ventos fortes, que fazem com que os cotilédones das plantas tenham aquilo que eles chamam de esclerênquima, endureça, fique forte, resistente. Você quer crescer na vida espiritual? Ah, eu quero. Então, prepare para entrar na escola das provações. Ah, mas hoje nesse cristianismo meia boca, que está aí, esse negócio de só quer chuva e sol, só quer as benesses, por isso que não tem fruto. É tudo esmaindo, amarelo, fracote. Na hora que vem a tribulação, a gente se perde. Então, ele diz aqui: ora, a provação deve ter ação completa, para que sejais perfeitos. Essa palavra perfeitos aqui, teleos, não significa perfeição ética ou perfeição no sentido de você ser perfeito como Deus é perfeito, mas é maduro, teleos. Você chegar à posição de uma planta que possa produzir. Chegou à maturidade. Perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Por isso, esta aprovação de Abraão, ela é final. Ela é uma aprovação, como é que eles chamam hoje na escola? Eu vou fazer o meu o quê? TCC? O meu TCC. É o final. É aquilo que você vai defender a tese. O Abraão agora tinha que defender toda a sua fé. O que é Abraão? Abraão, meu filho, vai oferecer o seu filho que eu te dei em holocausto. Se você souber o tamanho dessa luta, a gente que é rasinho, a gente não tem nem noção, né? Mas ofereça o teu filho, teu único filho, em holocausto. Único filho. É verdade que ele tinha outro filho, mas como nós já vimos aqui, o filho da carne não é contabilizado, Deus não leva em conta a carne. Eu quero esse filho, este que eu dei, me dá ele. E esta prova é a prova da confiança. Sim, Senhor, eis-me aqui, estou pronto. Por que Abraão teve essa postura? Nós vimos aqui que Abraão foi um homem tratado por Deus na sua impotência. Vamos dar uma olhadinha em Romanos capítulo 4.
Eu vou ler começando aqui do verso 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Ele vai começar a descrever como é que a justiça de Deus é imputada a nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, falando de Abraão, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Guarde esse versículo aqui porque ele é muito importante. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, olha esse verso 18. Abraão, esperando contra a esperança. O que significava isso? Abraão estava meio-dia e meia, o ponteiro para baixo, não tinha jeito dele levantar, ele era impotente, era um homem sem força, sem potencialidade sexual. Deus disse: você vai ser pai. Como? Como que um homem impotente pode ter relações sexuais? Como? Ele diz aqui: esperando contra a esperança. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. O que ele tomou como garantia foi o cheque de Deus: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, Abraão, e sem enfraquecer na fé, porque ele estava sendo provado, embora levasse em conta o seu próprio corpo, que? Amortecido. Eu vou apertar aqui. Na minha Bíblia eu tenho um dispositivo que traz a palavra grega, que vai botar aqui necro, mortificar, entregue à morte, impotente, privado de poder, destituído de força, necros, necrosado, morto, defunto. Olha só. Sem levar em conta o seu próprio corpo amortecido, não só a parte física geral, mas aqui mais ou menos seria dizer assim, os seus órgãos sexuais amortecidos, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Sara era estéril, tinha sido estéril a vida toda, mas agora numa menopausa crônica. Pior que ele. Além de ter sido estéril, agora também avançada. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Mas pela fé se fortaleceu, não lamentando, não murmurando, não reclamando. Eu queria bater um pouquinho aqui nessa cultura que nós acabamos ganhando, ou de família. Tem famílias que a cultura é de lamentação, e nós aprendemos isso desde pequenos, a ser lamentadores.
ou de personalidade. Tem gente que tem uma personalidade voltada à lamentação, ou da cultura do país social. Tem países em que as pessoas vivem de críticas e de lamentações, vivem disto. Síndrome de Hard, né? Vivem e se retroalimentam com isto. Só sentam para conversar saprofagia, coisa podre. E ali elas começa aquela lavagem desgraçada, e comentam, e ficam, e se lamentam, e não tem jeito, e não pode, e não tem condições, e as coisas não funcionam, e aí você fica ali, meu Deus, que é isso? Perguntando quem morreu. Quem morreu, quem não deu certo, a coisa, hein? Esse jornal nacional só isso. O mundo é da cultura do mundo, é esse troço de só ver o lado feio, ruim, e ele diz aqui, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça. Por favor, meus queridos, na hora das provações, em vez de você entrar no coral do sapo e começar a coachar, suba na árvore e comece a cantar feito os canários e agradecer pela provação, porque ela de alguma maneira está sendo instrumento da graça para lhe fazer andar, como diz o Abacuque, o profeta, altaneiramente, como pés de corça sobre os lugares altos. Porque quando o Abacuque fez essa declaração, no capítulo 3, a situação dele era periclitante. A figueira não deu fruto, a videira não deu vinho, a oliveira não deu óleo, as vacas não deram cria, as ovelhas foram arrebatadas do curral, e no campo não havia mantimento. O que sobrou? O que sobrou? Não tinha doce do figo, não tinha vinho da videira, não tinha óleo da oliveira, não tinha trigo dos alimentos, não tinha leite das vacas, não tinha carne das ovelhas, não tinha lã. E o que tinha? Eu tenho o Senhor, e eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E andando na ponta do casco, altaneiramente, dançando, bailarando. Que você está dançando de quê? Eu estou dançando porque nada disso aqui pode tirar a minha alegria, porque a minha alegria não está no fracasso, a minha alegria está no Todo-Poderoso. Oi, gente, isso aqui é coisa que... E o livro termina assim. O livro termina num baile. Baile para quem? Para quem confia no Senhor. Está sendo provado? Está sendo testado? O testaduro, olha, ele vai demorar mais se você reclamar mais. Ou seja, quanto mais você geme... Que nem João nos 40 capítulos. Quanto mais você geme, mais o teste, o fogo vai queimando. Porque esse negócio é combustível, essa gemessão é combustível para o fogo.
Agora, o que apaga fogo de provação? É a gratidão, é o louvor, eu não sou vítima. O irmão me disse assim uma vez assim, não mudou nada quanto ao sofrimento, mas eu mudei em relação a ele. Eu digo, opa, você achou o caminho. O sofrimento continua, mas a maneira como eu encaro mudou. Mudou. E ele vai mostrando exatamente isto. Abraão tinha experimentado a vivificação do seu corpo e a vivificação do corpo da Sara. Então, eu não tenho dúvida, se eu já vi ressurreição em meu próprio corpo, por que eu não posso oferecer meu filho, ainda que eu o sacrifique, ele vai ressuscitar. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus. Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde, figuradamente, o recobrou. Vamos voltar aqui. Pela fé, Abraão, quando provado, quando no teste, quando sendo trabalhado, naquela prova, ofereceu Isaque. Bem, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, porque ele era filho da promessa e Deus havia dito que em Isaque será chamada a tua descendência. Ora, se Deus disse que em Isaque será chamada a minha descendência, eu posso oferecer, porque Deus é poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Eu vou oferecer. Abriu mão da sua autoconfiança para confiar na onipotência de Deus. Esse é o teste final do Abraão. É o diploma da sua fé. Onde ele se torna maduro. Hein? Onde ele se torna maduro. Onde ele se torna. Ele realmente chegou e disse: Abraão, eu te dei um filho, não foi? Foi. Agora eu quero. Mas o senhor disse que nele é que será chamado minha descendência. Ele não casou. Mas se o senhor disse, eu vou oferecer, porque se o senhor está pedindo, o senhor tem um jeito para resolver essa questão. Esse texto aqui, ele explica, lá no Novo Testamento, o Espírito Santo deu a explicação por que Abraão fez isso. Porque ele confiava que Deus, esta é a palavra, era poderoso. De onde procedem todos os nossos erros? A palavra de Deus nos diz lá em Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quanto Deus pode? Deus pode. Pode o quê?
Ah, Deus pode alguma coisa. Deus pode tudo. Pode até levantar o defunto. Eu não vou negar meu filho. Isto é o máximo que uma pessoa pode chegar. Abrir mão da sua autoconfiança para confiar naquele que está no governo do alto. Toda aprovação tem um projeto de Deus nas nossas vidas para que nós aprendamos a depender de Deus. O pecado nos faz autossuficientes. A salvação nos faz dependentes. Se eu e você estivermos agindo por conta própria, isto é autossuficiência, isto é projeto do pecado. Se nós estivermos agindo em dependência de Deus, isto é projeto da redenção, da salvação. Confiando que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. É isto, meus irmãos, que constitui-se a prova da fé. É ter os seus olhos voltados para Deus e não para suas potencialidades, para suas possibilidades. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque é dele que eu dependo. Eu não confio na minha fé. Eu confio na fé que o Senhor coloca no meu coração. Porque Jesus, ele não é só o objeto da minha fé, ele também é o autor e o consumador dela. Para que eu tenha fé nele, ele me dá a fé dele. Isso é quase... Pois é. Eu quero que você creia em mim, mas eu sei que você não vai poder crer. Eu vou botar a minha fé em você. Com a minha fé você vai crer em mim. Se isso não for leve, eu não sei o que é mais leve. Mas se isso também não for difícil para a gente abrir mão da nossa autoconfiança para depender de Deus, opa, eu sou uma mula. Você não é sozinho. Ainda bem que eu tenho outros companheiros de viagem, né? Eu vejo a mula de Balaão mais sábia do que muitos de nós. Ela enxergava o anjo, o profeta não enxergava. E a gente não enxerga o que Deus quer fazer conosco. O que o Senhor quer fazer comigo? Eu quero que você carregue menos peso, meu filho. Meu fardo é leve. A religião vai botar peso nas suas costas. E nem com o dedo eles querem ajudar você a carregar. Ele bota você de atalaia, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem que lutar, você tem que isso, você tem que fazer. E o Evangelho diz assim: está tudo consumado, e creia, e creia, e creia que eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar. E creia, e creia. O lado de Deus é fazer, o nosso é crer. Podia ser ao contrário. É? Podia ser ao contrário, é mais fácil. Ah, é? Se a gente pudesse fazer alguma coisa, ele queria pra nós. Mas aí não era Podia evangelho. tá igual fazendeiro. Mas aí não é evangelho. Né? O que ele botou é tão simples. É tão simples, é a sua onipotência, porque o pecado nos fez onipotentes. O pecado nos fez, Satanás investiu em nós e colocou o cuspe dele,
a cuspideira lá do jardim, ou esse cuspe, ela está dentro de nós assim, vocês serão como Deus. Mas como um finito pode ser Deus? Como um ser relativo pode ser absoluto? Aí nós entramos nessa crise de querer controlar, de querer manipular, de querer fazer. E não soltamos, não entregamos nas mãos do Senhor. Sim, tem a cultura, mas tem a natureza. Tem a cultura que diz, e a religião ela é exímia nisto, de colocar você para fazer. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Diz que tem isso na Bíblia, eu já cacei. Diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Outro dia uma pessoa chegou para mim, né, pastor, está lá na Bíblia. Eu digo, não achei aí nesse texto não, mas tem, eu já vi. Eu digo, eu queria conhecer a sua versão bíblica. Vai falar pro feirante, pro padeiro. Deus ajuda quem cedo madruga. Mais padrinho, você vê. Mas o mais usado é fazer prova de mim, né? Do dízimo. Pegam forte no dízimo. Eles não percebem que o dízimo é um privilégio. Eles querem fazer do dízimo uma troca. Oh, meu povo, que o Senhor nos dê graça de, ao sermos provados, dependermos dele em tudo.